nosso curso de mestrado em educação, Gemina de Araújo Moraes Andrade, que é atual mestre em educação. Então, Gemina. Bem-vinda à nossa mediadora. Como expositores, convidamos a professora doutora Linara Oeiras Assunção. Tá? Bem-vinda, professora. A professora Linara é doutora em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Direito Ambiental e Políticas Públicas pela Universidade Federal do Amapá, bacharel em Direito pela Universidade da Amazônia e é professora do curso de Direito da Universidade Federal do Amapá, além de advogada. Como segunda expositora, na mesa redonda, convidamos a professora Daisy Fernanda Wagner. A professora Daisy é doutora em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Direito pela Ludwig Maximilians Universität München, possui graduação em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul e atualmente é professora do curso de Direito da Universidade Federal do Amapá. Passo a palavra à mediadora Gemina. Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Nós vamos dar seguimento às apresentações da mesa redonda e a nossa mesa ela tem como tema o debate sobre sujeitos de direito, legística e os desafios para a participação social. E nós convidamos as professoras, doutoras aqui da nossa universidade, professora Daisy Wagner e professora Linara, para trazer as suas contribuições a respeito desse tema, que é muito importante, muito instigante também, né, essa questão dos sujeitos de direitos, legística, para essa discussão dentro dos direitos humanos que é importante a gente trazer para o debate. Então, nesse momento, vamos começar as exposições com a professora Daisy, posteriormente com a professora Linara. Vocês terão 20 minutos, tá, professoras, para trazer suas contribuições. Posteriormente a isso, nós vamos abrir para o debate 10 minutos para as perguntas, proposições e respostas, tá bom? Fique à vontade, seja bem-vindo. Boa noite. Me ouvem? Sim. Eu agradeço a presença de todos e todas aqui, ainda a essa hora, né, desde cedo, não é, professora Helena? Agradeço o convite a todos os integrantes do PPGED e saúdo as minhas colegas de mesa. E agradeço especialmente a professora Helena Simões, que foi a interlocutora e me fez o convite para que estar com vocês hoje. Quando a professora Helena conversou comigo, ela pediu que eu enfocasse especialmente essa questão dos sujeitos dos direitos humanos. Quem são os sujeitos dos direitos humanos? E eu, é claro, né, professora Helena, vou transgredir um pouco. Eu vou falar dos sujeitos de direitos humanos, mas eu vou falar de uma parcela muito específica de sujeitos de direitos humanos. Uma parcela que é uma minoria numérica e uma minoria também no sentido sociológico, que são os povos indígenas. Certamente a professora Helena, como sempre, vai me perdoar a transgressão. Aliás, transgredir e desobedecer é muito importante, né? Especialmente nesses tempos que nós vivemos. A minha transgressão vai ser pequena, jitinha. Bem,
Tratar dos povos indígenas é tratar especificamente, se referir a uma minoria numérica que, segundo o censo do IBGE, representa 0,4% da população brasileira. No entanto, embora possa parecer pouca coisa, em torno de 900 mil pessoas, há uma diversidade imensa aí, que se representa justamente pelo fato de que nós temos estimados 315 diferentes povos indígenas no nosso país. Então, é uma minoria que, se considerar a diversidade de povos envolvidos, é muito expressiva. Bem, eu escolhi essa parcela de sujeitos porque normalmente não se fala em direitos humanos associados aos povos indígenas, por incrível que pareça, e muito mais do que isso, porque eles são o centro do meu interesse de pesquisa, junto com o meu grupo, e nós investigamos especificamente a efetividade de direitos assegurados, direitos humanos assegurados aos povos indígenas no Brasil, principalmente a partir de 1988, da Constituição. E o nosso olhar se dá muito mais para essa efetividade perante o Poder Judiciário, digamos assim. Bem, o que se observa é que o grande desafio que está posto para o Estado brasileiro hoje, no que tange aos povos indígenas, e aí eu vou falar muito dessa esfera da legalidade, até por conta desse olhar que a gente desenvolve na pesquisa, é que efetivamente nós temos hoje uma proteção legal ampla e muito qualificada dos povos indígenas, a começar pela Constituição Federal de 88. No entanto, apesar disso, a grande questão que se coloca é a efetividade desses direitos, que ainda vai muito longe daquilo que foi talvez o desejo do Constituinte e inclusive das lideranças indígenas que se fizeram presentes na Assembleia Nacional Constituinte, e também das normas internacionais de proteção dos direitos humanos. Então, hoje, eu vou tratar especificamente de duas grandes normas, que são as mais importantes, que tratam dos direitos dos povos indígenas no Brasil, que são a Constituição, que assegurou um capítulo próprio para essa parcela da população, um capítulo que se reduz a 2 artigos, mas que tem uma importância significativa, principalmente o caput, né, a cabeça do artigo 231, quando ele diz que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. É consenso entre os estudiosos da área, mesmo entre julgados que vão se debruçar sobre isso, de que a Constituição de 88, ela é verdadeiramente inovadora no que tange à proteção e ao proteção não, mas ao reconhecimento dos direitos dos povos indígenas no Brasil. Segundo o professor Carlos Marés, da PUC do Paraná, a partir de 1988, então, no Brasil, os indígenas têm direito de serem e se manterem indígenas. Isso quer dizer também que não cabe mais falar em integração de povos indígenas, significando aculturação ou assimilação, significando que eles estariam num rumo inevitável até a sua extinção. A partir da Constituição de 88, claro que eu estou pegando o marco, enquanto um marco legislativo, né? O direito à diferença, o direito à autonomia, essa parcela aos indígenas ficou reconhecida pelo Estado brasileiro. Talvez isso soe um tanto quanto óbvio, especialmente num programa de mestrado em educação, que discute educação e direitos humanos, que se propõe a discutir como esse evento, a diversidade e o respeito às diferenças. No entanto, isso não é nada óbvio quando nós nos deparamos com decisões judiciais que, apesar de transcorridos mais de 30 anos da Constituição de 88, desse reconhecimento à diversidade, ainda se referem, em grande medida, à aculturação, à assimilação, à integração de indígenas, principalmente em ações judiciais em que eles são réus, e ações judiciais em que eles
estão como parte individual. Isso é fruto do que a gente tem investigado, né, nos tribunais. A gente finalizou os tribunais da região norte, por incrível que pareça. Por um lado, nós temos uma grande presença de indígenas, né, na região norte, mas, por outro, o Poder Judiciário demonstra que ainda não está pronto para lidar com essa diversidade, com esse respeito à diferença e autonomia dos povos indígenas. Bem, além da Constituição de 88, a outra norma que eu acho muito importante referir, que você certamente conhece, é a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que é a OIT. Essa norma de direito internacional, pelo seu conteúdo, ela é um equivalente a uma norma, a um tratado internacional de direitos humanos. Ela adentrou o ordenamento jurídico brasileiro e entrou em vigor no Brasil em 2004, né, ela foi aprovada na OIT em 89, foi ratificada pelo Brasil em 2002 e entrou em vigor aqui, então, em 2004. Portanto, ela integra o nosso ordenamento jurídico, é norma cogente, é norma obrigatória. E eu considero que ela é um equivalente a um tratado de direitos humanos e, como consequência, ela goza no cenário legislativo nacional, na hierarquia das normas, digamos assim, de uma posição muito, muito peculiar e privilegiada. A partir de uma decisão específica do Supremo Tribunal Federal, os tratados internacionais de direitos humanos passaram que adentram o nosso ordenamento, como é o caso da Convenção 69, eles gozam de um status privilegiado, eles estão acima das leis ordinárias e abaixo somente da Constituição, a depender do quórum da sua aprovação. Nesse caso, especificamente, eu considero que a Convenção 69 tem um status, pelo menos, supralegal, tá? Eu vou me contentar com essa posição mais ortodoxa. Então, se a gente pega, né, essas duas grandes normas que têm uma posição hierárquica privilegiada no nosso ordenamento, me faz pensar que, bem, então, o reconhecimento dos povos indígenas, no que tange ao plano legal, está excelente em nosso país. E a pergunta que não cala nesse momento é que, bem, se é assim, por que nós ainda temos um problema sério de efetividade desses direitos? Porque o direito à diversidade cultural, à diversidade étnica dos povos indígenas, o direito de autoafirmar-se, o direito à autonomia, à sua autodeterminação, ainda não é reconhecido efetivamente pelo Estado brasileiro. E uma das respostas possíveis para essa pergunta, que alguns autores formulam, é que provavelmente seja porque essas normas que eu referi, a Convenção 69 e a Constituição, elas promoveram uma mudança tão profunda no que se tinha até então, que essa mudança não foi assimilada pelas estruturas estatais, pelos órgãos administrativos, judiciais, de produção legislativa. E essa seria, então, uma explicação possível para essa defasagem, digamos assim, entre a norma e a efetividade da norma. Então, nesse cenário em que o Estado tem uma dificuldade grande em reconhecer e efetivar esses direitos, que são direitos humanos, casos em que isso ocorre são excepcionais, mas eles passam a se tornar, inclusive, famosos, porque são excepcionais, como é o caso de uma decisão tomada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, em que um indígena foi acusado de homicídio por ter matado outro indígena na comunidade onde eles moravam. A própria comunidade, ela acabou impondo uma punição para esse indígena, que foi uma pena de banimento, que é considerada uma pena muito gravosa. Esse indígena foi mandado embora da comunidade e teve que ficar fora da comunidade um bom tempo. Ainda assim, o Ministério Público do Estado de Roraima ingressou com uma denúncia e seguiu no processo penal contra esse indígena. Ao final, né, claro que a defesa fez a alegação de que ele já teria sofrido uma punição adequada pelo seu povo, e ao final o juiz
decidiu que, efetivamente, esse indígena já havia sido punido pelo homicídio que ele havia cometido. Punido adequadamente, inclusive de forma muito mais rápida, eficiente e adequada por sua própria comunidade. E essa decisão ela é tão festejada porque ela é uma das raras decisões em que o poder judiciário estatal reconhece a juridicidade de um extraestatal, que não decorre do próprio poder judiciário, que no caso veio daquela comunidade indígena. Então, por isso que esses casos acabam ganhando notoriedade, porque eles ainda são excepcionais. E aí eu gostaria de retomar agora a Convenção 69 para tratar especificamente da participação, que é o tema central aqui da nossa mesa. A Convenção 69, no artigo 6º, e depois em vários outros artigos ao longo do texto da Constituição, asseguram que sempre que os povos indígenas, e eu preciso fazer um parênteses, a Convenção 69, ela não se refere somente aos povos indígenas, ela se refere a povos tradicionais, que no Brasil, apenas para exemplificar, também se aplica a Convenção 69 aos quilombolas, às quebradeiras de coco, aos ribeirinhos, aos caiçaras, aos pomeranos, etc. Tá? Mas é claro que, como o meu olhar está específico para os povos indígenas, é a eles que eu vou me referir e seguir me referindo, tá bom? Bem, então, a Convenção 69, ela estabelece o direito ou melhor, ela determina aos estados, aos governos, aos entes da administração, seja do executivo, do legislativo, que consultem os povos indígenas sempre que forem tomar medidas ou que algum ato possa atingir esse povo indígena de alguma maneira. Então, esse direito de consulta, ele deve ser efetivado de uma forma específica, né? Essa consulta, ela deve ser livre, prévia, esclarecida, devidamente informada e de boa fé. E o artigo 6º vai referir, inclusive, que os povos indígenas devem ser consultados através das suas instâncias representativas próprias, segundo seus próprios critérios de organização social. E esse direito de consulta e mesmo de consentimento expresso na Convenção implica, então, que ela seja uma consulta, primeiro, livre. O que caracteriza isso, uma consulta livre? Que ela deve ser livre de qualquer tipo de pressão ou coação, pressão do tempo, que é tão comum, né, na nossa sociedade não indígena. Nós sempre temos pressa para decidir, tudo é para ontem, especialmente quando envolve volume de dinheiro, quando envolve grandes empreendimentos, né? Então, esse tipo de pressão descaracteriza uma consulta que seja livre, ou mesmo uma pressão que no ato da consulta, por exemplo, estejam presentes ali agentes estatais armados, por exemplo, agentes da polícia ou da ABIN, enfim, portando armas. Descaracteriza a consulta enquanto uma consulta livre, porque é uma forma de pressão. Bem, essa consulta ela precisa ser prévia. Ser prévia significa que a consulta tem que ser anterior ao ato ou à medida que vai atingir aquele povo, como, por exemplo, a construção de um grande empreendimento, como uma hidrelétrica. Lembram Belo Monte? Não vou entrar nesse parênteses, mas, enfim, é um exemplo de grande empreendimento que atinge povos indígenas e que demanda consulta prévia. A consulta ela não é só pro forma, para cumprir uma formalidade. Ela efetivamente precisa ser esclarecida, significando que os povos indígenas têm o direito de receberem a informação de forma completa, correta, verdadeira e adequada. Se precisar tradução, normalmente precisa para a língua própria daquele povo específico, ela deve ocorrer.
enfim. E ela deve ser uma consulta de boa fé. Significa que o Estado e seus agentes devem agir de forma correta, proba, leal nesse processo de consulta. Bem, um exemplo antes de entrar no exemplo, a grande questão que se colocou a partir da Convenção 169 da OIT foi justamente esse. Bem, como realizar as consultas, então, prévias, livres, esclarecidas e de boa fé, considerando a grande diversidade dos povos. Quer dizer, só indígenas a gente estima aí mais de 300 etnias distintas, de povos distintos, com tradições, costumes, línguas próprios e diferentes uns dos outros. Sem contar toda outra infinidade de quilombolas, enfim. Como fazer uma consulta prévia que vá respeitar essa diversidade? Alguns estados nacionais tentaram organizar e expedir leis genéricas, dizendo como essa consulta ocorreria. Essas iniciativas, a exemplo do Peru, não foram bem sucedidas, porque não tinha como fazer, porque isso não cabia ao Estado dizer como a consulta se daria, porque senão ela não respeitaria justamente a diversidade gigantesca desses povos concernidos. Bem, são duas questões envolvidas aí. Uma é que o Estado, quando quer realizar um empreendimento, ou precisa realizar um empreendimento, que pode beneficiar a parcela significativa da população, às vezes, inclusive, os próprios indígenas, ele precisa, então, entrar em um acordo que lembra um pouco, para nós, não indígenas, né, talvez, assim, a uma certa distância, um contrato. Então, precisa haver aí um contrato, um acordo entre os indígenas e o Estado, contrato esse que deixa muito claro qual é a dimensão das ações que vão ser executadas, quais as consequências dessas ações na vida e no cotidiano desses indígenas. E, por outro lado, também deixa claro qual é o limite, ou qual é a fronteira desse consentimento que o povo indígena vai, então, dar. Só que antes disso ainda, antes desse acordo que deve ocorrer, há um momento prévio, e esse momento ele não é bilateral, ele é unilateral e diz respeito única e exclusivamente ao próprio povo indígena, que é justamente estabelecer qual é a maneira que se vai chegar, que se vai dar a consulta, e mesmo como o povo indígena vai consentir. E essa é uma questão interna do próprio povo. E aí os povos indígenas começaram a vislumbrar a ideia de um protocolo para estabelecer a forma como se dará esse processo de consulta. E esse protocolo, ele é necessariamente autônomo e unilateral do próprio povo envolvido. E é assim que surge o chamado protocolo de consulta autônomo, ou tem nomes correspondentes, protocolo de consulta do povo tal, enfim. E o que é esse protocolo de consulta autônomo? Ele deve ser tratado, ou ser entendido, como uma norma interna elaborada pelo próprio povo indígena, de forma livre, né? E na qual ele estabelece as normas e os procedimentos através dos quais aquele povo especificamente chega a uma decisão quando o Estado o consulta. Então, o procedimento de consulta estará previamente definido nesse protocolo de consulta. E o Estado vai ter que seguir esse protocolo de consulta para poder consultar o povo indígena. E alguém pode dizer, tá, mas para que isso? É para justamente efetivar esse direito à diferença, à autonomia. Ora, se o Estado reconhece que o povo indígena tem direito de se manter indígena e de dar o rumo que entender mais adequado para a sua vida, da sua comunidade, da sua coletividade, necessariamente ele precisa consultar esse povo acerca de como ele entende que aquele empreendimento, aquela ação, aquele projeto de lei vai atingir esse povo. Então, cada povo tem a sua dinâmica interna de relações de poder e hierarquias para a tomada de decisões.
Nas hierarquias, cada povo constrói a sua legitimidade. No caso de uma consulta externa feita pelo Estado, que pode afetar os direitos dessa coletividade, então, a decisão tem que ser firme e tomada por consenso e muito refletida. Considerem que, em geral, essas decisões implicam em uma irreversibilidade, são decisões que podem atingir a comunidade e não se tem mais como retroceder, e muitas das vezes são decisões sobre as quais que não condizem com o cotidiano daquele povo indígena, são situações novas, e que eles desconhecem, inclusive a extensão daquela ação. E aí eu cito como exemplos alguns que a própria literatura refere, casos em que cabe essa consulta prévia, são só exemplos, tá? Que exige esse consentimento livre, prévio, esclarecido e de boa-fé. Por exemplo, quando há necessidade de modificar o lugar, tirar de um lugar, colocar para outro lugar um povo indígena, quando há questões envolvendo armazenamento e dejeto de materiais perigosos, desenvolvimento de atividades militares, megaprojetos como rodovias, cabeamento de energia elétrica, hidrelétricas, exploração mineral, enfim. E, inclusive, a Corte Interamericana de Direitos Humanos decidiu, tem um julgado interessante do povo Saramacca versus Suriname, no qual ficou estabelecido, ficou decidido que não basta a consulta prévia, livre, informada, é necessário haver para esses mega empreendimentos o consentimento do povo. Porque esses mega empreendimentos tendem a modificar de alguma forma, e às vezes radicalmente, o jeito de viver daquele povo. No Brasil, um exemplo interessante de um mega projeto que iniciou sem que houvesse a consulta prévia e que ainda está tramitando, né, junto ao Poder Judiciário, e que acabou sendo questionado, então, através de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, é o caso de uma mineradora, a Belosan, que é uma subsidiária de uma mineradora canadense, e que conseguiu uma licença prévia do governo do Estado do Pará para explorar, próximo ao rio Xingu, aquilo que foi propagado na imprensa como a maior mina de ouro a céu aberto do Brasil. Isso implicaria, segundo ainda as notícias, em 2 cavas com cerca de 220 metros de profundidade, que formariam 2 pilhas imensas de rochas e terra de aproximadamente 200 metros e uma barragem de rejeitos de mais ou menos 35 milhões de metros cúbicos, um pouco menor só do que a barragem do Fundão, que causou aquele acidente terrível em Mariana. E ao Estado, à medida que o Estado do Pará concedeu o licenciamento ambiental e não fez a oitiva prévia, a consulta prévia, especificamente ao povo indígena Juruna, que vive mais ou menos a 9 quilômetros rio abaixo, e que certamente iria sofrer as consequências desse mega empreendimento de exploração mineral. O MPF ingressou com uma ação civil pública, ao final o juiz anulou a licença prévia concedida e estabeleceu a necessidade de que o povo Juruna seja consultado segundo o protocolo autônomo de consulta do próprio povo Juruna. Essa decisão, ela é de 2017, né, o processo está ainda no TRF da primeira região, e ela é muito significativa porque foi a primeira decisão em que o Poder Judiciário reconhece o caráter jurídico da consulta prévia aos povos indígenas. E já finalizando, desde 2014 os povos indígenas vêm
com protagonismo, organizando seus protocolos próprios de consulta prévia. E o primeiro povo a finalizar o seu protocolo de consulta foi o povo Wayampi, daqui do nosso estado, que finalizou em 2014. Depois dele, vários outros povos têm feito esse processo. Pela notícia que eu tenho do diretor da FUNAI, o Paulo, que inclusive é nosso aluno no curso de Direito, o que me enche particularmente de alegria, ele me contava que os povos indígenas do Oiapoque já finalizaram no momento de impressão do protocolo de consulta, e os povos do Parque do Tumucumaque estão em fase de elaboração. Bem, eu super indico a leitura desses protocolos, porque são documentos belíssimos que nos botam para refletir e acerca do nosso próprio processo de decisão. O direito à livre determinação, ele é um direito humano fundamental, sem o qual o povo não realiza e não exerce os seus demais direitos. Isso está previsto na Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas. A liberdade de determinar-se enquanto povo, definindo os caminhos e o futuro de sua existência, deve ser reconhecida e respeitada externamente. Como disse Davi Copenau, um importante líder Yanomami, esta é nossa arma, nosso instrumento para nos defender, o protocolo de consulta, para conversar com o branco, e é pela escrita, para o homem da cidade entender. Para finalizar, cabe também refletirmos um pouco acerca dessa resistência dos povos indígenas, porque nenhum desses direitos que eu aqui mencionei, que são previstos pela Constituição, pela Convenção 69 e outros tantos, nenhum deles foi uma mera concessão do Estado, ou liberalismo, ou um ato de graça. Todos eles foram fruto da participação, da mobilização, da resistência mesmo dos povos indígenas, muito antes mesmo da Assembleia Nacional Constituinte, em que eles se fizeram presentes e cujos depoimentos ainda são tão atuais. Tem sido através da sua participação ativa, numa clara vivência de cidadania ativa, que os seus direitos têm sido reconhecidos. Então, talvez nos caiba aprender e seguir aprendendo com os povos indígenas, que resistem ainda e que transgridem. E talvez nos caiba aprender a transgredir um pouquinho mais com os povos indígenas, né? Obrigada. Quero agradecer as contribuições da professora Daisy, extremamente importante nesse contexto em que a gente vive sobre os direitos humanos, resgatar essa concepção, né, do sujeito do direito, e aí colocar como exemplo os povos indígenas, que se veem como povos que buscam, que têm esse reconhecimento, mas que também lutam a todo momento, né, para que sejam essas políticas efetivamente aplicadas de fato, né, de fato de direito. Então, passo agora a palavra para a professora Linara, que vai falar sobre a discussão sobre legística e esses desafios para a participação social. Professora, fique à vontade, a senhora tem 20 minutos para fazer as suas contribuições. Boa noite, gente. Cumprimentar a Gemina, cumprimentar a professora Daisy, cumprimentar os professores que estão na audiência ainda, né? Todo o corpo docente e discente aí desse programa de mestrado. Agradecer, então, a oportunidade, né, que me foi dada por intermédio aí da professora Helena Simões. Eu optei por usar o slide, gente, porque eu vou falar de uma coisa que eu acho que só o Pedro já ouviu falar, Helena e Daisy, né? Eu vou falar sobre legística, o Pedro é nosso acadêmico lá do curso de Direito, isso que eu estou mencionando. E é um movimento muito novo aqui dentro da nossa casa, um movimento, na verdade, que surge muito, né, pelo meu processo de doutoramento, em 2015. Então, vou falar de legística para vocês. Até a menina, quando foi anunciar, falou que era logística. Todo mundo confunde, é assim mesmo, tá? Então, por isso, eu optei em trazer os slides para ajudar vocês a entender, né, esse assunto novo aí que eu estou trazendo.
Eu tenho um projeto de pesquisa na casa desde 2015, que é o Caleidoscópio do Curso do Direito, está ali a logo dele. Então, desde 2015, a gente está fomentando esse debate no nosso curso de Direito. Nós já temos aí vários trabalhos publicados, né, com os nossos pesquisadores, que são egressos do curso, e os alunos, então, que estão atuando. Eu vou dividir minha fala, gente, em 3 momentos. Eu vou inverter. Antes de falar o que é a legística, eu vou falar por que, né, discutir a legística, por que trazer esse assunto em razão de desafios de participação social e nesse cenário da nossa educação como um todo. Depois que eu vou dizer, então, para vocês o que é a legística, e, num terceiro momento, né, eu vou tratar aí de como a legística pode incentivar a autonomia dos sujeitos de direitos e como ela pode ajudar a gente aí a superar, né, os desafios que surgem, são tantos com relação à participação social. Eu vou começar nessa história do que é a legística trazendo uma tirinha do Armandinho. Eu não sei quem curte aí, né, o cartunista Alexandre Beck. Mas aí a amiguinha do Armandinho está conversando com ele e está dizendo assim, olha, quantidade não é qualidade, meu amigo. Aí continua, a gente pode comer muito e estar mal alimentado. Ter muita informação e estar mal informado. Então, nessa minha pergunta de por que falar de legística, eu lanço a pergunta, a gente se sente mais contemplado em razão das nossas leis? A gente se sente mais prestigiado no que tange aos nossos direitos? E aí, eu passo para o outro ponto, que é trazendo uma notícia do Conju, de 2017, onde, né, traz aí informações de uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, que diz que a gente tem aí, né, isso falando no cenário em 2017, um universo de 5,4 milhões de normas em sentido amplo, tá, gente? Aí é lei, é decreto, é portaria, instrução normativa, todos os atos, então, que tem, né, essa força, digamos assim, ou pelo menos vislumbram ter essa força com a gente. E aí eu faço destaque porque 45% desse universo aí está dentro da área de saúde, de educação, que é o que nos toca nesse momento, de salário, né, trabalho e tributação. Em 2017, então, essa notícia dizia assim, ó, são 769 normas por dia útil. E isso falando em todas as esferas, tá? União, estados e municípios. É muita coisa, gente. E dentro da área da logística, a gente chama isso do fenômeno de proliferação legislativa, até poluição legislativa como algo tóxico mesmo, tá? E aí eu trago uma notícia mais recente, do início agora de junho, que diz, sem base no Congresso, Bolsonaro bate recorde de decretos desde o Collor. Em 150 dias de governo, ele já editou 157 decretos. Só perde aí na história da nossa democracia para o Collor, que em 150 dias editou 486. É muita coisa, gente. E o decreto, dentro daquele universo lá de 5,4 milhões de normas, né, é uma forma de mudar as regras do jogo, de mudar as nossas normas, burlando o processo legislativo regular. Eu não sei se vocês lembram que, num recente embate com o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, ele falou para ele, com a caneta eu tenho muito mais poder do que você, mencionando exatamente o poder dos decretos. Então, isso é alguma coisa, né, que a gente precisa pensar e se preocupar e refletir sobre estratégias para superar. E aí, gente, desde a nossa Constituição de 88, a gente vem lutando contra isso, contra o desprestígio, o declínio do nosso poder legislativo. Né? Então, a gente tem aí estudiosos que relatam que desde o movimento da Assembleia Constituinte já se falava em desconfiança, né? Já se falava em ineficiência, instabilidade, enfim. E na época, então, permaneceu uma figura, né, que é a figura do decreto, um modelo de instrumento normativo, que diz assim, olha, é uma forma do executivo aí ter mais celeridade para resolver as suas questões, vamos dizer assim. Bom, e aí a gente entra num cenário para dizer que bem mais da metade das nossas leis, em sentido amplo, novamente devo falar, elas têm origem no poder executivo. Em linhas gerais, é como se o poder executivo estivesse legislando muito mais que o próprio poder legislativo. Usurpação de poder, né? Vamos dizer assim. E isso é uma coisa que a gente precisa questionar. E em 2015, no primeiro semestre, um grupo de estudo, então, da Fundação Getúlio Vargas, de Direito de São Paulo, publicou um estudo com base no índice que eles criaram, que é o Índice de Percepção para Cumprimento da Legislação. E eles trabalharam, então, né, nesse estudo,
com um percentual de confiança nas instituições. Aí a gente vai ver que os partidos políticos, o Congresso Nacional, eles estão nas últimas posições. E pasmem quem está na primeira posição. Vocês estão vendo aí, né? Eu acho que dá para ver. Forças Armadas, Igreja Católica, depois do Ministério Público, o Poder Judiciário ali, mais da metade para baixo. Isso denuncia, né, inclusive, já lá em 2015, alguma coisa que a gente está vivendo nesse momento. Mas o que a gente não pode esquecer, mesmo nesse cenário, vamos dizer assim, de desprestígio do nosso poder legislativo, de usurpação de poder, né, por parte do executivo no que tange a legislar, que esse é o nosso modelo, né, gente? A gente vive numa democracia representativa. Então, a Câmara dos Deputados ainda é um locus que tem, né, uma representação do povo. O nosso Senado Federal ainda é muito importante para que a gente tenha legitimidade nessa relação entre os poderes. E o bom funcionamento dessas casas é o que vai trazer para a gente aí o resguardo dos nossos valores republicanos, dos nossos valores democráticos. Então, algo precisa ser feito com relação à qualidade das nossas leis, né, a qualidade dos nossos parlamentos, porque a gente não tem que pensar só no Congresso Nacional, só na Câmara dos Deputados, ou só no Senado Federal, a gente tem que pensar nas nossas câmaras municipais, nas nossas assembleias estaduais. Aqui mesmo em Macapá a gente vive uma realidade muito dura, porque quem quiser consultar a legislação municipal, entra no site da Prefeitura de Macapá, da Câmara Municipal de Macapá e mesmo da Prefeitura, a gente não tem nada. Então, ou você conhece, para quem é do direito, ou você conhece, né, é desse ramo, alguém pede a legislação, ou então você vai ter que ir atrás das maneiras mais difíceis, ou seja, em tempos de lei de acesso à informação, essa é a nossa realidade, infelizmente. E assim, então, a gente chega, né, a essa palavra da legística. Para quem é do direito, que os meninos estão aqui na minha audiência, a legística é uma metodologia que vai se situar dentro da teoria do direito. Na teoria do direito eu tenho teoria da legislação, e dentro da teoria da legislação eu vou ter uma metodologia para melhorar a qualidade das normas, que é a legística. Então, ainda que o legislativo, né, ele não seja um obstáculo para as agendas do Poder Executivo, né, para que o Executivo, então, tenha aí o cumprimento das suas pautas, eu não posso desprezar o papel do Legislativo. Acabei de dizer para vocês que a Câmara ainda é um locus importante e o Senado Federal também. E aí, a gente vai perceber na história um movimento que começa no início da década de 70, exatamente onde as pessoas começam a pensar em como resgatar a dignidade da legislação, como resgatar a confiança dos parlamentos, né? E aí a gente tem os primeiros registros de estudo, então, na Suíça, com Peter Noll, e mais recentemente eu trago dois para vocês anotarem, né? Se for do interesse de vocês mais à frente pesquisarem, que é o Waldron, que tem um livro que já foi traduzido para o português, que é A Dignidade da Legislação, e o Wittges, né, que todos os dois americanos, tá, gente, que já traz umas questões voltadas para a discussão de metodologia de legística, do como fazer mesmo para melhorar a qualidade da legislação e como fazer para resgatar essa confiança. Então, é nesse cenário que a gente começa a compreender a legística, e na nossa história brasileira, isso só vai chegar para a gente no final da década de 90, com a nossa Lei Complementar 95 de 98. Então, bora lá. O que é a legística? Aí eu trouxe, né, para vocês uma visão. Pode passar para o próximo. Primeiro, a gente, né, tem uma discussão, né, se a legística seria uma ciência. Não, não é uma ciência, tá? Nossa ciência é o direito mesmo, é dentro dela que a legística está situada. É um saber jurídico, como eu disse, que enfrenta essas realidades de proliferação legislativa, poluição legislativa, de pensar a qualidade da legislação, pensar a efetividade e, sobretudo, uma forma de democratizar aquelas leis que são mais afetas à nossa área, a gente tem mais compreensão para entender. Mas imagina um cidadão comum ler uma portaria, uma instrução normativa que é do interesse dele, né? Essas pessoas têm acesso aos diários oficiais com regularidade, ou seja, a gente tem nessa questão do acesso às normas uma dificuldade muito grande. Então, é saber que visa enfrentar essas realidades. E nesse desdobramento se torna uma metodologia com base em duas perspectivas, uma perspectiva material, voltada, né, para a faticidade e efetividade das leis,
e uma perspectiva formal, que é no aspecto de tornar, então, né, o texto inteligível, buscar formas, né, de acesso que estejam para além dos diários oficiais. E aí, diante, então, da adoção de determinadas metodologias, mais para frente eu vou exemplificar, busca, então, né, aí consolidar no nosso ordenamento ideias de simplificação, né, de consolidação de legislação por matéria, e assim a gente vem para a compreensão, então, desse saber jurídico novo, que busca, sobretudo, essas duas coisas: recuperar a dignidade da legislação e dos nossos parlamentos via metodologias próprias, numa perspectiva material, de efetividade, e formal, que é voltada, então, para a linguagem e acesso, tá? E aí, só para reforçar, a palavra legislação compreende todos os atos dos parlamentos, da administração pública, né, direta e indireta, inclusive dos organismos internacionais. Então, quando eu estou falando aqui a lei, vocês podem entender a norma, vocês podem entender o decreto, né, o instrumento normativo, é tudo. Aí eu trago, né, duas imagenzinhas que a gente trabalha, duas figuras que a gente trabalha bastante nas aulas de legística, que a primeira é voltada para o aspecto material, onde eu tenho aí definição de problema, por exemplo. Muita gente que é da área de ciência política, sociologia, diz que é um pouco parecido com a formulação das próprias políticas públicas. É mais ou menos essa ideia, né? Ou seja, para eu pensar o impulso de fazer uma lei, eu tenho que primeiro buscar qual é o problema, né? Sobre qual é o problema que eu estou me debruçando. Quais os objetivos que eu quero alcançar com essa lei, né? Quais são as alternativas, os cenários que eu posso, né, reconstruir numa visão prospectiva. E aí eu faço um passo a passo, um caminho, até que eu chegue numa perspectiva de avaliação retroativa, ou seja, eu preciso avaliar essa legislação no tempo, não é algo que eu vou jogar e deixar ela aí operando seus efeitos sem avaliar. E na perspectiva formal, é de você achar, né, um código comum, que é muito difícil, a gente vive muito isso. A pessoa que está redigindo a lei, às vezes ela rediz para ela e para as pessoas que são da área dela, ela não se preocupa com o cidadão comum. Então, todas essas atividades dentro da logística formal, de planejamento de linguagem, vão buscar que a gente tenha aí um código comum entre quem está emitindo a mensagem e quem está recebendo. Bom, falei muita coisa, né? Digamos assim, falei bonito, mas e aí? Com o que a gente tem hoje, né? Posto no nosso ordenamento. Como é que a gente pode atuar de acordo com legística, né? O que eu posso mostrar para vocês de concreto que existe e que a gente pode começar, né, por aqui? Eu tenho a nossa legislação complementar 95 de 98, né? Que regulamenta o artigo 59 da Constituição, com relação à redação, elaboração, traça aí todas as regras que eu preciso adotar para a construção desses atos normativos. Essa legislação complementar ela foi regulamentada, já teve aí umas versões de decreto, mas o mais recente é de 2017. E, enfim, esse decreto 91/91, ele traz um anexo, que é um anexo que eu acho que vocês, principalmente aqueles que, de alguma forma, além da atividade docente, da atividade, né, estudantil, por vezes nós estamos envolvidos aí em locais onde a gente está, né, construindo normas, seja em um conselho que tem poder normativo, enfim. É um anexo que nos ajuda muito a compreender o nosso papel. Esse anexo, ele traz uma série de questões que precisam ser analisadas quando dá a elaboração dos atos normativos. Na verdade, esse decreto, ele regulamenta, né, atos que são, então, dos ministros de Estado, endereçando aí ao presidente da República, né, projetos aí de atos normativos. E aí, enfim, esse anexo tem 19 pontos, com uma série de questões com relação a diagnóstico, direitos fundamentais. Então, para quem quer começar, dá uma olhada nas perguntas e nestes pontos, digamos assim, o pontapé inicial diante do que a gente tem posto hoje no nosso ordenamento. Fora do decreto, eu tenho a Lei de Acesso à Informação, que é de 2011, que é uma lei, então, que a gente precisa, né, se recorrer dela para buscar dados, informações que a gente ainda não tem, né, deveria, como a gente brinca, estar na nossa mesa, mas ainda não estão. Então, a gente precisa invocar essa legislação para nos ajudar. Então, esses seriam, assim, os instrumentos básicos e a minha dica inicial para começar a compreender, né, a legística e como isso pode melhorar o meu fazer, né, com relação ao ato normativo, é o anexo do decreto 91/91.
Para vocês entenderem como isso ingressa no Brasil, é um movimento, né, encabeçado pelo Gilmar Mendes, que foi fazer lá um pós-doutorado dele fora, e tem uma influência do direito alemão. Ele trouxe isso para a gente, foi aperfeiçoado na Câmara dos Deputados. Os movimentos de legística, hoje, eles são muito mais fortes na Câmara dos Deputados do que no Senado Federal, a ponto da Câmara ter uma especialização sobre esse tema, e o Senado ainda não tem, né, nenhum movimento com relação a isso. Bom, então, por que falar de legística, né, o que é a legística, e aí, como a legística pode incentivar a autonomia dos sujeitos de direitos e ampliar a participação social, por exemplo, na área da educação. Aqui eu vou me valer de 2 trabalhos. Um é um trabalho do Observatório para a Qualidade da Lei, que é um observatório que funciona, né, e desenvolve suas pesquisas no âmbito da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. E o outro trabalho que eu vou me valer é de uma pesquisadora nossa, egressa aqui do curso, dentro do projeto que, né, eu sou a coordenadora, que é o Caleidoscópio Tucuju. O primeiro que eu quero apresentar, então, é o da Stephanie, né, da Caroline Stephanie Maciel, que é o papel do Executivo Federal na política legislativa educacional básica. E aqui, gente, eu estou dando exemplo mesmo de como que a legística pode ajudar a gente a compreender melhor, né, a participação dos sujeitos, ajudar a gente a compreender aí os desafios da participação social no âmbito da educação. Esse, na verdade, é o tema da dissertação de mestrado da Caroline. Parte desse trabalho já está disponível no banco de dissertações e teses da UFMG, é só vocês entrarem lá e pesquisar. Ele não está na íntegra porque ela vai publicar, né, então ela disponibilizou só parcialmente. Bom, o que a Caroline traz aí? Ela fez um levantamento de 1988 até 2016. E, usando a palavra-chave educação básica, ela localizou 536 proposições legislativas. E, dentro desse universo, 27 registros de medidas provisórias. Façam as contas aí, é quase uma medida provisória por ano para tratar da educação básica. E aí, diante disso, ela vai dividir, né? Pega as 536 proposições, vê o que é a iniciativa do Legislativo e vê o que foi a iniciativa do Poder Executivo. Aí ela vai chegar à conclusão, na dissertação dela de mestrado, que tudo aquilo, né, a quantidade que foi proposta, então, pelo Poder Executivo, teve um alto índice de aprovação. Não foi a maioria, mas teve, ou seja, aquilo que o Poder Executivo propôs, ele conseguiu aprovar. Do Legislativo, ao contrário, né, a gente vai ter um número imenso de proposições, mas um índice de aprovação muito baixo. Ou seja, propôs muita coisa, mas na hora de aprovar, não conseguiu aprovar. E aí isso demonstra uma realidade de quê? De apropriação da pauta da educação básica pelo Poder Executivo, e ela vem e defende que esse processo todo é um processo, né, de antidemocracia, né, antidemocrático. Por que ela diz isso? Porque o Poder Executivo se utiliza do recurso da medida provisória para burlar o processo legislativo regular, para burlar o dissenso, para burlar o debate, porque ele sabe que no processo legislativo regular o contraditório ele é muito maior, né, do que se a gente estiver falando do trâmite de urgência, de celeridade de uma medida provisória. E aí ela diz que, né, ao fugir desse processo mais custoso, ela vai defender na dissertação, então, dela de mestrado, que isso tudo vai acontecer, né, como uma forma aí, antidemocrática pelo nosso Executivo Federal de se apropriar, então, dessa pauta da educação básica. Para atiçar aí a curiosidade de vocês, tá? Aí eu vou para o segundo trabalho, que eu quero exemplificar, que já é nosso aqui, né, de uma egressa daqui da casa, que tratou aí da legitimidade da reforma do ensino médio, à luz da lei de jurisprudência, que é outro desdobramento da teoria da legislação, que é um cuidado, uma prudência ao legislar, buscar as razões do legislador. E aí ela destacou, né, no trabalho dela, um mapeamento, né, basicamente aí dos atores sociais que se insurgiram com relação à reforma do ensino médio. Então, ela traz dados importantes. Ela disse assim, ó, na época, então, do debate da reforma do ensino médio, o Senado Federal, no seu site, disponibilizou pelo E-Cidadania uma consulta pública. E foram lá registrados mais de 78 mil acessos, né, ou seja, pessoas que votaram. E desses 78 mil, mais de 73 mil não aprovou a reforma.
E aí, qual foi o resultado? A reforma foi aprovada ou não? Foi. A gente teve manifestações diversas, teve ocupação nas escolas, foram mais de 1.000 ocupações, né, nas escolas, dos estudantes exatamente chamando o Poder Executivo para o debate, dizendo que eles estavam sendo alijados desse debate. Então, a Evelyn traz aí, com base no princípio democrático, né, toda essa busca, né, por entender se houve ou não legitimidade aí na reforma do ensino médio. E aí, pegando esses dois exemplos, né, eu quero terminar minha fala falando como a legística, então, pode nos ajudar. Bom, a primeira coisa que a legística nos ajuda é fazer uma denúncia embasada, justificada, denunciar a realidade efetivamente como essa, que esses dois trabalhos, né, voltados aí para a educação, denunciam. A gente sabe, às vezes, na nossa empiria, que isso acontece, mas você ter dados, né, você ter uma metodologia e dizer assim, olha, eu consigo comprovar essa realidade, é outra história. Então, a legística vem e nos ajuda. Bom, a legística ajuda também com estudos de impacto legislativo. As pessoas não se preocupam em fazer uma avaliação prospectiva da lei, da norma, né? Como isso vai estar daqui a 10 anos? Como isso vai estar daqui, né, a 5 anos, 15 anos que seja? E a legística vem, né, com metodologias próprias que nos ajudam a fazer avaliação prospectiva. Naquele anexo que eu citei para vocês, do Decreto 91/91 de 2017, a gente tem um item que só trata disso. Bom, ajuda no mapeamento de atores interessados, né, envolvidos, tem gente que não gosta dessa palavra, né, envolvidos, por isso eu coloquei interessados / envolvidos. Ajuda a mapear os atores que foram esquecidos, os que foram silenciados, porque às vezes são esquecidos propositalmente e silenciados também propositalmente. E aí, a gente, né, tem aí a ajuda da legística também para fazer o diagnóstico qualitativo da legislação que já está posta, vigente, porque a gente não pode se preocupar só, eu não vou fazer mais leis. Na verdade, a gente tem que se preocupar com as leis que já existem e com aquelas que ainda virão, né? E aí, nesse diagnóstico qualitativo, a gente tem uma preocupação daquela fala comum, né? Essa lei não pegou. A lei pegou. Quer ver uma lei que não pegou? Não posso denunciar a minha idade, mas aquela do kit de primeiros socorros nos carros, vocês lembram? Aquilo foi uma coisa, né, só para a gente dar um exemplo aí dessa ideia daqui que pega e não pega. Necessidade de uma avaliação legislativa, mas no sentido retroativo, ou seja, assim como eu tenho que olhar para frente, eu preciso olhar para trás, né, para ver aí se eu estou tendo os efeitos que eu projetei, se os efeitos que eu esperei. E, principalmente, gente, ter uma política de qualidade legislativa. A gente sofre muito com isso, né? A gente tem atividades normativas no nosso dia a dia que, às vezes, a gente nem se percebe. É uma norma que a gente está ajudando aqui dentro da instituição a fazer, é uma questão relacionada ao consumo, é uma norma para extensão, é uma norma para pesquisa, e, às vezes, a gente não se preocupa em ter esse cuidado com a qualidade. Cuidado com a linguagem, né, para aproximar, né, do público que eu estou destinando. Então, tudo isso ajuda que, né, se eu tenho um cenário como esse, eu tenho um aperfeiçoamento das instituições, eu tenho um aumento do nível de confiança, né, e, inclusive, na confiança na execução das ações, que aquilo realmente vai acontecer. Como mensagem final, eu quero dizer para vocês que a logística, ela não é uma coisa do direito. A gente que está muito ainda, né, atrasado, talvez aqui no Amapá, porque as nossas casas, né, eu mesmo já tentei contato com a Assembleia, a Câmara Municipal de Macapá, tive uma participação, assim, muito pequena da Câmara Municipal de Macapá. Mas esse não é um saber, né, que está difundido aí pelo Brasil, que é, né, uma coisa típica dos juristas, típicas de quem é do direito. Jamais a gente vai, por exemplo, conseguir trabalhar a linguagem da legislação se não tiver aí, né, com uma pessoa que tem uma especialização em linguística, algo assim. Então, são sempre equipes multidisciplinares. Por isso, eu fico muito feliz de estar presente nesse debate e poder abrir essas ideias para vocês. Então, tem cientista político, tem gente da área da educação, né, tem sociólogo, ou seja, é um grupo de pessoas para que isso possa funcionar. E o que a gente tem hoje, graças a Deus, é um movimento para tirar das mãos, né, de quem é do direito essa feitura de normas, essa feitura de legislação, porque isso fica, às vezes, muito afeto a quem é da área,
mas em alguns setores a gente não vai saber nada. Ou seja, como é que um advogado vai legislar sozinho sobre educação? Né? É muito difícil, não é o métier dele, não é, né, a área dele. Então, é um saber jurídico que é compartilhado, e eu digo sempre que é um trabalho em rede. A gente não consegue, né, desenvolver ações de logística se a gente não tiver em rede aí, com, né, um grande número de pessoas por trás para nos ajudar. Eu quero agradecer muito, 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 né, por ter despertado aí um pouquinho vocês sobre esse tema. Deixo o meu contato e fico aberto aí para as perguntas. Obrigada. Obrigada, professora Linara, professora Daisy. Nesse momento, nós vamos abrir para as perguntas e proposições, ok? Fiquem à vontade, levantem a mão, quem quiser. Ali, nós temos o primeiro. Só fazer, na verdade, uma curiosidade, professora. A senhora falou sobre o executivo, que tem usurpado esse papel do legislativo nessa questão de feitura de normas, mas e o judiciário? Porque o judiciário a gente tem o CNJ legislando diuturnamente, a gente tem súmulas vinculantes, os precedentes hoje em dia, desde do Código de Processo Civil de 2015, são legislações abstratas, basicamente. Então, como é que a legística trabalha com isso? Se trabalha, se não trabalha? Obrigado. Vamos fazer assim, a gente passa para as perguntas, né, e depois a gente repassa para as professoras. Mais alguém? Ok. Eu tinha uma questão para colocar em relação a essa discussão, né, que também está muito relacionado às duas discussões. A professora Daisy, ela colocou de forma muito bem clara e objetiva, né, essa gama, esse aparato de legislações que protegem os povos indígenas e essa pouca efetividade, né, que vem acontecendo, inclusive um provável retrocesso nessas políticas, né, com a questão do INCRA. E aí a professora Linara, ela traz essa discussão das leis, né? Nós vimos um exemplo muito claro, muito esclarecedor sobre a gama de legislações que existem, mais efetividade. Por quê? Né? Por que ocorre isso? A própria Constituição, na sua classificação, ela é uma Constituição, né, prolixa, muito ampla, em relação a dos Estados Unidos, que é mais sucinta, né? Então, assim, a minha proposição não é tanto pergunta, e aí vai para as duas, né? É sobre essa aplicabilidade. E aí eu lembro agora da questão jurídica, né, que você colocou. O bacharel, ele estuda essa questão das leis, e ele tem até aquele ditado popular, assim, 5 anos, né? E aí, para o legislativo criar normas, talvez, né, sem algum critério, apesar de existir CCJs, né, apesar de ter esse dado da Câmara que a senhora colocou, que já tem, né, uma especialização. Então, por que, né, essa gama de legislação parece assim que falta interpretar, falta políticas para aplicar, e aí a gente estende, né, para essa discussão indígena e também de âmbito geral das normas jurídicas, ok? Combinei aqui com a Daisy que eu vou falar primeiro em razão da pergunta ali do colega. Você falou seu nome? Eu esqueci. Cássio. Então, Cássio, eu não quis entrar nesse aspecto porque isso dá um grande parêntese, mas sim, a legística ela se preocupa exatamente porque nesse universo de proliferação legislativa e usurpação de agenda, o que acontece? O Poder Judiciário é chamado a decidir em uma série de assuntos sobre os quais o Legislativo ele não quer, digamos assim, sair da sua zona de conforto, da sua terra firme. Exemplo, aborto. Então, a gente tem um índice, uma das consequências, né, desse cenário é exatamente o ativismo judicial, a judicialização de determinadas áreas. Então, como é que a gente busca compreender isso? Eu acho que, se tu tiveres, né, curiosidade de ler a respeito, o livro do Waldron, Dignidade da Legislação, é o melhor livro, porque ele que trata exatamente nessa linha de tensão que existe, né, nessa, vamos dizer assim, era que a gente vive de apropriação de pautas pelo Poder Judiciário em razão, né,
digamos assim, de um esquecimento, de um deixa para lá por parte do nosso legislativo. Ele é um grande defensor, né, de que a gente busque aí o retorno, digamos assim, de um poder legislativo que realmente tenha uma representatividade em razão, né, digamos assim, do povo, né, dessa proximidade com o povo, algo que não acontece no judiciário. A gente não escolhe os nossos juízes, a gente não escolhe os nossos, né, ministros do STF, do STJ, mas a gente escolhe os nossos representantes populares. Então, a judicialização, ela é uma preocupação, sim, dentro da logística, entra muito na pauta da logística material, de entender as causas, a formulação dos problemas, e muito menos na parte da logística formal. Para além da logística, a legisprudência, que é buscar as razões, efetivamente, das normas, onde a gente tem, digamos, também, no aspecto mais filosófico, maior embate em como compreender, como utilizar desse conhecimento para combater ativismo judicial e judicialização. No grupo de estudo, que é o Observatório da Qualidade da Lei, a gente tem um grupo que se debruça só em como utilizar essas metodologias na área, por exemplo, do direito à saúde, onde a gente tem um índice de judicialização altíssimo, né? Então, tem alguns estudos sobre isso. É uma preocupação, a gente tem pensado em estratégia, mas muito mais dentro da logística material, né, de como aí pensar normas que realmente, né, a gente possa propor dentro do legislativo e ter aprovação e fazer com que aquele setor que tem sido tanto alvo, né, de judicialização, ele passe a ser visto de uma outra forma, com outro olhar. Eu não sei se eu tinha respondido, mas, enfim, é isso. Com relação a questão que a Gemina colocou, eu quero só dar um exemplo e passar para a Daisy. O Canadá tem um movimento muito importante. A professora Fabiana, então, que é que coordena o Observatório para a Qualidade da Lei, mesmo fala que o Canadá ele tem uma preocupação sempre em estar traduzindo seus instrumentos normativos para as línguas indígenas. Então, quando você dá um Google aí nos sites do governo, você vai ver uma série de leis que já estão ali na língua nativa, né, do povo. E isso aproxima, você tem a Constituição na língua nativa, você tem uma legislação, de repente, voltada para a educação, que é importante na língua nativa. E também eles têm uma série de estratégias para que, enfim, quando estão ali envolvidos em determinadas pautas, possam participar de maneira adequada, e aí o povo que trabalha com logística lá tem buscado metodologias próprias só para esses povos. Então, eu acho que isso é uma forma de dar efetividade, porque no cenário que a gente vive hoje, a gente não se sente ouvido, a gente não se sente partícipe do processo, né? Representado. Então, por conta disso, a gente não vê, não tem aderência, na verdade, às normas e às leis, né? Em várias delas a gente não tem. Eu não sei qual é a visão, assim, né, da maioria com relação à reforma do ensino médio, mas o que eu ouço, assim, de colegas de que foi, né, uma legislação aí goela abaixo, e, enfim, a gente não sabe até que ponto isso vai pegar ou não pegar, né, a história está aí, passando o tempo, e depois a gente vai ver. Mas é isso, gente, eu acho que, de toda forma, mesmo que a gente tenha cenários, às vezes, que não são tão favoráveis, a gente tem que continuar se debruçando, né, sobre esses sujeitos de direito, sobre os nossos objetos de estudo, no sentido das teorias que podem nos ajudar a compreender a nossa realidade. Eu acho que é só assim que a gente vai conseguir superar e se insurgir, né, contra tudo isso que está acontecendo. Obrigada, Gemina. Bem, você referiu especificamente a esses atos que modificaram a pasta da FUNAI de lugar, inclusive, né? Não só a FUNAI, e depois ela retrocedeu, né? E voltou para o Ministério da Justiça. Se nós considerarmos o que a Convenção 69 estabelece, a própria Constituição, inclusive esse tipo de ação demandaria consulta prévia aos povos indígenas, porque essa é uma medida que os atinge diretamente, porque modifica suas relações com a própria FUNAI e com o próprio governo federal, né, o Executivo Federal. E isso foi uma coisa que foi muito, muito difundida, né, inclusive, provavelmente por conta da pressão também que retornou para a pauta do Ministério da Justiça, né, para a pasta. Talvez a gente, até no que tange
a legística, a gente pudesse aprender um pouco mais com os povos indígenas, porque esse próprio processo deles de elaboração dos seus protocolos de consulta é um processo interessantíssimo, porque cada povo, segundo as suas estruturas internas de poder, de organização, enfim, conseguem chegar ali a um consenso e traduzir num documento apto para que nós, não indígenas, compreendamos a forma como querem ser consultados acerca de tudo que vai atingi-los. Então, isso demanda organização, participação e, claro, cada povo conforme a sua hierarquia, a sua estrutura de poder. E talvez até na nossa forma de elaboração normativa, né, a gente possa aprender com os povos indígenas. Na verdade, é isso que eu fico me perguntando. E essa movimentação, só para finalizar, né, dos protocolos de consulta, ela é importante porque também é um novo marco, é uma nova forma dos povos indígenas se autoafirmarem e que passa agora a ser reconhecida, né? Temos uma só decisão, passa a ser reconhecido como um documento com valor jurídico mesmo, né? Claro que em uma só decisão, mas que é um importante precedente. Enfim, é isso. Quero agradecer a participação dos professores. Encerramos, nesse momento, a nossa mesa, ok? Obrigada.